e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não posso sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. A unção de Deus sobre mim. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos fazer a parte das ofertas, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque de pé, se você trouxe sua oferta ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, exaltado e engrandecido é o Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, a oferta do teu povo que está ofertando na tua casa. Pai querido, abençoa o salário, meu Pai, prospera. Abre as portas que está desempregado. Multiplica o celeiro, meu Pai amado. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque de pé, irmãos, vamos fazer oração para receber o presbítero, amém? Glória a Deus. Deus querido e amado e poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos nós reunidos nesta noite para participar do corpo do sangue do Cordeiro, Deus Senhor amado. Aí está o teu servo, meu Pai, que vai trazer, meu Deus, a Santa Ceia nesta noite. Meu Pai, ajuda teu servo, Senhor amado. Dá-nos entendimento, Senhor, dos ensinamentos ao qual Ele vai passar para nós nesta noite. Graças nós te damos, meu Senhor, por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Sempre, meus amados. Irmão, vamos dando prosseguimento nesse trabalho. O Senhor nos revelou. Na verdade, não sabíamos que o Senhor era dessa maneira que está na Escritura Sagrada. Mas Ele, através da sua incomparável misericórdia, nos deu a oportunidade de desfrutar também
também dos seus planos que já estavam revelados desde antes da fundação do mundo. Desse mundo adâmico já estava revelado os planos de Deus. E isso passou para nós que devemos alegrar constantemente. O Senhor está já passando por nós. Assim que Deus preparar, trará a sua oferta. Ele já preparou, no momento exato, ele realiza. Deus vê as coisas lá no fim, como se fosse no princípio. Ele não limita no tempo, nas estações. O Senhor, Ele é todo ao mesmo tempo, Ele não chega em lugar nenhum. A gente usa muito dizer, Jesus chegou, mas a Bíblia diz que Ele não chega. Ele chegava quando Ele era forma de humanato. Mas como Deus, Ele não chega em lugar nenhum, Ele é presente. Ele não chega. Como humano, Ele chegou lá no túmulo de Lázaro, na casa de Maria, na casa de Zaqueu. Mas como Deus, Ele já estava lá. Não sei se os irmãos sabem que Cristo, Ele tem duas naturezas. Quem sabe? Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Exatamente. Então, como natureza humana, Deus conosco. Como natureza divina, nós com Deus. Maravilha! Está edificado no coração. Muito lindo a palavra. Deus edifica cada momento a mais. Quero convidar minha esposa para me louvar aqui. Daqui a pouco. Glória a Deus! Testa a boa palavra, a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Cumprimento a amada igreja na santa paz. Já estou meu Jesus. Glória a Deus! Nós não somos nada sem Ele. Com Ele faremos proezas. E sem Ele nada somos. Não é assim? Não louvamos sequer nada sem Ele. E é o hino que queremos louvar nesta noite. Quem sou eu para Ele? Quem sou eu? Eu sei. Quem sou eu? Nada sou eu. Aleluia. Vamos louvar, quem sou eu? A mim mesmo a mim mesmo querer responder. Se eu fosse alguma coisa, eu levaria morrer. Então quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Nada sou diante de ti, mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo. Tu és tudo, Senhor, para mim. Mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo. Tu és tudo, Senhor, para mim. Glória
Igreja, nessa noite, né, meditando na letra desse louvor, e muitas vezes nós, como servos e servas de Deus, precisamos tirar o eu de dentro de nós, porque somos nada nessa terra. A gente somos alguma coisa, aqueles que o Senhor alcançou, reconhece que sem Deus nada somos. Porque tem pessoas que elas colocam as riquezas acima dos... Meu Deus, o Senhor ajudou o homem, né? Ele ajuda todos. Porém, muitos se sentem superior. E quando a gente reflete, ou vamos até no velório, né? Que a gente lá vê as pessoas descendo a sepultura, porque alguém colocou a roupa. Às vezes ela gostava de alguma coisa e aquela pessoa não fez nenhum gosto dela, colocou o que ela queria. Então, para você saber que nós não levamos nada desse mundo. Agora, aqueles que estão com Cristo, aqueles que têm o privilégio de ter Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua alma, esses não estão preocupados com nada aqui terreno, porque a nossa vida aqui é passageira e tudo que construímos vai ficar. E muitas vezes acontece tantas brigas por alguma coisa que deixamos. Igreja, a palavra do Senhor é bem clara quando diz, é para fazer o quê? Construir tesouros no reino do céu, onde a traça nem a ferrugem corrompem. Você vê aí quantas desordens, não pode andar com o celular, uma aliança de ouro, é cortado os dedos, coisas terrenas. As pessoas são ligadas nas coisas terrenas. É tempo de buscar o Senhor com sinceridade, com verdade. Buscar as coisas do alto. Tudo aqui perece. E por que tanta ganância, né? Ganância, por isso tem pessoas que não trabalham ou não dormem direito porque trabalha. Depois vão gastar com a saúde. Eu digo, igreja, eu já trabalhei com pessoas que elas, eu tenho locução, né? Eu falo assim, a locução que a gente antigamente, eu fui conhecer Cristo depois, mas eu trabalhei com pessoas, elas comem assim, comem com o notebook na mão, trabalhando, e vinha o café, na época eu era copeira, e levava ali o chá, o café, e eles, na hora do pão, comendo, e trabalhando, né? Trabalhando devido ao dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar, que não sentam para se alimentar. Então, e a gente vê o que é o fim disso tudo. Não se reúne com a família, não bate mais um papo gostoso junto com os filhos, né? A cada um do seu lado. Na minha casa, a igreja foi diferente. Eu criei meus filhos sentados na mesa. Na hora do café era sentado na mesa, na hora do almoço sentado na mesa. Não tinha negócio de ninguém ir lá para frente de televisão, não. E nós tínhamos televisão, mas não iam. Então, na hora era sentado na mesa, comendo, ouvindo a palavra, ouvindo a mãe e contando. Naquele tempo eu não era crente, hein? Foi em 89 que eu vim aceitar Cristo. Não, 89 não, depois. Glória a Deus! Porém, aí, igreja, eu vou falar uma coisa para você. Mas eu tinha ritmo na minha casa. Eu criei meus 4 filhos. O pai trabalhava, que depois eu fiquei viúva, casei com o pastor Manuel, né? Mas o pai trabalhava, eu era mãe, eu tinha que corrigir. E falar assim, eles me obedeciam. Por isso, hoje está difícil. Hoje está difícil você falar com o bebê, ele já vem com tudo. É a geração, igreja, não é nem os pais que são culpados, é a geração de hoje, porque você deixa seus filhos na escola e lá é outro tipo de comportamento, é outro tipo de educação, e quando chega em casa não respeita pai nem mãe. Naquele tempo eu ainda tinha autoridade de falar, delegada, aqui na minha casa sou eu. Eu falava mesmo, porque mas quando a menina nasceu, menor que essa, ela falou, eu tenho direito, eu conheço meus direitos, eu posso ligar para a polícia para vocês se chamar atenção. Olha só, naquele tempo uma filha minha falou isso.
porque já tinha o estatuto da criança ali, ensinando as coisas que as crianças poderiam fazer. E hoje está tudo fora de lugar. Então, a igreja, nós como pais, não devemos deixar o mundo tomar conta da nossa casa. Tem que ter autoridade. E quando você tem autoridade sobre seus filhos, o Senhor se agrada. Porque se o pai deixa os filhos ser induzidos lá pelo Estado, eles vão tomar conta da sociedade. É o que está acontecendo hoje no mundo. Quero o quê? Fazer um zíper aqui na nossa boca, que nós não possamos mais falar do amor de Cristo. E se deixar, vai acontecer. Porque a igreja é autoridade na terra. Então, para que isso não aconteça, nós, como servos e servas de Deus, temos que ter autoridade na nossa casa. Nunca deixar os outros tomar a tua autoridade. Você que é mãe, você que é pai, com amor, com zelo. Porque você não pode falar com seus filhos, então é com amor. Eu aqui, papai é que manda a mamãe, porque é assim, dessa maneira, e desce dessa. Porque se acontecer uma coisa lá na rua com o teu filho, vai ligar para a tua casa. Não vai ligar para o professor, nem para o coleguinha, para a casa do pai e da mãe. É por isso que os pais têm que ter responsabilidade, e as mães. Porque no mundo que nós estamos vivendo está difícil. É complicado. Eu tenho 9 netos, eu sei como é complicado. Não é nem a maneira que eu criei os meus. Nessa noite vamos orar pelas famílias. Vamos pedir a Deus sabedoria e direção pela nossa nação. Para que o Senhor entre com as suas mãos santas sobre as casas, família. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis na terra. E cada momento está ficando mais difícil. E muitas vezes a família não se reúne mais para falar do amor de Cristo. Que tinha que ser todos os dias. Falar de Jesus para os filhos, para a família, que Ele está próximo. Chegar no tempo dele. E aqueles que são dispersos não vão ouvir o toque da trombeta. Porque o mundo está tão atrativo. As pessoas só estão aqui as coisas do mundo, mas aquele que é servo do Senhor, ele já está com a semente plantada no coração, a palavra, e ele não vai nada e ninguém vai desviar da presença. Vamos fazer uma oração pela nossa casa, nossa família, pela igreja, pelos doentes, os aflitos, os desesperados, porque a igreja, pela palavra do Senhor, vai ser obrigada. Orar pelo Brasil, igreja, ore pelo Brasil. Porque o Brasil, o Senhor precisa, mesmo que ele vai vir do céu, nós sabemos que o Senhor Jesus breve vai derramar ira sobre o Brasil. E muitas não pode gritar ou sai, porque olha, vai derramar ira, porque o Senhor está por aqui pelo povo brasileiro. Nós precisamos orar. É o mundo, mas o Brasil, ele vai derramar ira. Porque muitos estão dispersos. A igreja de Cristo, a palavra do Senhor diz, é para orar. Você entra no teu quarto, ora lá escondidinho mesmo. Igreja, nós precisamos para que nós não sejamos consumidos pelas coisas que estão vindo. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil. Glorioso Deus Santo, nesta noite, estamos aqui, Senhor, pedindo perdão da nossa falha, pedindo, Senhor, perdão das nossas misérias, Senhor, porque pecamos ao pensar, ao falar, ao olhar, mas temos o Teu Santo, Deus verdadeiro, Deus do pode, Senhor, venha guardar a Tua igreja, guarda, Senhor, a Tua igreja na terra, tenha misericórdia dos Seus servos, das Suas servas, misericórdia, Senhor, dos Seus filhos, Senhor, das crianças, dos Seus servos, Pai amado, Pai querido, os que levam a Tua palavra aos continentes, aqueles que estão levando a palavra santa de salvação, aonde não há salvação, mas o Senhor pode chegar, meu Pai amado, ajuda aquele homem, aquela mulher, aquela vida, aquele Senhor que se sente maior do que o mundo, mas o Senhor é quem criou o mundo, o Senhor é quem conhece cada coração. E Jesus dá um livramento, o Senhor é Pai, meu Deus, meu Pai, eu te peço pelo seu céu, pelo internado, aqueles que são, meu Pai, do monteiro, meu Deus, eu te peço pelos encarcerados, meu Deus, eu te peço para aqueles que são, meu Pai, gemendo, aqueles que estão chorando, meu Deus, eu te peço pela
Deus dá aos seus servos de uma maneira abrangente. Tem avaliação sobre catástrofe e também sobre doença. Se não sabe por que São Paulo é um dos países mais populosos do Brasil e mais abençoado, mais aconchegante, porque é uma homenagem ao apóstolo Paulo, sabe? É o apóstolo de Cristo. Paulo tem uma história longa lá no país do Vaticano. Foi lá que Paulo foi morto em Roma. E separaram a cabeça de Paulo, separaram o corpo. Está lá a história geográfica e literária. Depois que a cabeça foi dissipada, no milagre de Deus, ela deu 3 tomos. Em cada local onde batia a cabeça de Paulo, caía a cabeça, jorrava uma mina de água. Lá em Roma tinha um local chamado Local das 3 Fontes. Bem literariamente, aonde ele foi decapitado por Nero Carrasco da época. Mas foi história. Na realidade, 3 fontes, o local onde a cabeça de Paulo. E São Paulo também é uma homenagem a Paulo. É um país com todas essas oposições, mas está sempre muito bem conduzido em progresso, assim por diante, evangelismo. Mas agora estamos vendo uma coisa grave no Brasil. É que o Brasil ele tinha uma aliança com Israel. Sabe que Paulo é ligado à promessa de Deus, claro, é um apóstolo separado fora do tempo, mas é exceção. Funcionou. E em 48, aí antes de eu completar a frase, sabe por que eu estou falando isso? Que está na Bíblia. Quando Deus chamou Abraão, o que é que Deus disse a Abraão? A 7ª promessa. Abençoarei os que? Te abençoarem. E amaldiçoarei. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3, parte B do versículo. Mas a palavra de Deus, ela tem a sua função plena no mundo. E o Brasil tinha uma aliança com Israel. E não tinha tanto tornado, não tinha tornado. Era o Brasil mais rico em água doce. Não sei se alguém sabe. Porque as escrituras, você vai trabalhando nas escrituras sagradas, 2 funções. Sabia disso? 2 tipos de graças. Graça específica e a graça comum. São 2 tipos. Você fica muito melhor, mais bem informado, muito bem discernido, assim. E tanto é que a igreja, aceitando a Cristo, não pode ir contra Israel. Não estou referindo o Israel da lei, mas o Israel da promessa. Isso limpa muito as nossas mentalidades, desenvolve, enfim. Mas no ano de... Quem conhece a história, sabe que Israel ficou disperso desde o ano 70 depois de Cristo até o ano de 1914. Foi onde houve o primeiro sinal no sol, na lua, nas estrelas, como Jesus disse. E daí para cá, Israel voltou a receber a sua pátria. E cá os países que concordassem com o retorno de Israel, aquele cativeiro que ele perdeu até a pátria, para quem não sabe, é aquele capítulo 24 do Evangelho de Mateus. As primeiras frases, os primeiros cumprimentos das profecias, todas elas cumprem primeiramente em aonde? Israel. Às vezes a pessoa, ela diz bem assim, ó,
Jesus pode vir hoje. Já ouviu falar isso? Mas qual é a maior visão do arrebatamento? Israel. Então, como nós falamos, a maior visão do arrebatamento é a reconstrução do terceiro templo. Porque tem quadro profético, ele é o centro espiritual, geográfico e profético de Deus está onde? Israel. Para quem não sabe, para quem não se transforma uma doutrina neopentecostal, que às vezes fala muito, mas não tem aquele fundamento importante. Aí com aquela providência das nações, dando apoio a Israel voltar para o seu próprio país, aí o Brasil também mandou um embaixador em 1948, dando um voto em favor do Brasil, um apoio a Israel, em favor de Israel, um embaixador por nome Oswaldo Aranha. Já ouviu falar? Não, é muito importante para nós. Quando a minha esposa disse a situação é grave, ela não falou assim pela emoção. Falou já pela uma raiz de conhecimento relacionado às promessas de Deus e à reação do povo. Agora, esta aliança com o Brasil levou o país a ser mais isento até mesmo de terremotos e outras coisas mais. Mas essa aliança foi quebrada. Agora está sendo quebrada. E o Senhor disse: eu amaldiçoarei Abraão. Os que te amaldiçoarem. Não, sabe que maldição é aliança com o inferno. Maldição é aliança com o inferno. E abençoarei os que te abençoarem. E é a sexta promessa. E a sétima diz assim: em ti será bendito todas as famílias da terra. Todos que aceitam a Cristo têm esse proselitismo, essa ligação com o fundamento de Deus, o povo da promessa de Deus. Agora nós estamos vendo o desaboro. E esse desaboro é autoridade contra autoridade, aquela que esconde de uma maneira desastrosa. Mas temos que orar, não é? Temos que orar porque é o nosso dever orar, mas você está vendo o perigo? Quem medita na palavra de Deus está vendo o perigo dentro da razão da palavra. É uma realidade. Uma quebra de aliança é uma traição. O Brasil foi traído, está sendo traído por quebra de aliança feita em 48, como já citei, mas agora é tirado essa quebra de aliança. E todos que vão contra Israel estão assinando sentença com a condenação. Aí mesmo se arrependa devido à graça. É uma realidade essa palavra. Então a situação é grave, devemos orar, mas já sabendo o fundamento, dos desastres que estão vindo. No mundo todo. Mas sabe que na Terra existe um grupo de pessoas mais odiadas pelo mundo. Quem é? Israel. O mundo, no geral, ele possui 3 religiões. Tem mais de 2.000 individual. Mas a religião, sabe, religião quer dizer o quê? Religação. Quem sabe? Religação. É religado em alguma coisa. Então nós somos religiosos porque somos religados em Deus. Cristo. Israel é religioso porque é religado na lei mosaica. E o mundo é religioso porque é religado no paganismo. Agora vemos que a propósito da palavra é trazer ao conhecimento da verdade e todos ser religados em Cristo Jesus, Senhor da glória. Religar é uma coisa que fez pela Deus, fez o homem e ligou-se nele. Depois o homem desviou-se e desligou de Deus. Aí Deus já nos ligou através do quê? Da compra pelo sangue do Cordeiro. Isso é tudo nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira vez Deus fez, nos adotou. A segunda vez, o homem desviou-se e aí ele comprou.
pelo sangue do Cordeiro. Somos filhos de Deus duas vezes. Umas vezes por adoção, sim, sem a compra, e a segunda vez somos adotados por meio da compra pelo sangue de Cristo. Vamos ler aqui no livro de Deuteronômio 16. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Bendito é o nome do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Na minha Bíblia tem título. Na dos mostrumentos que tem. Mandou e mandou. Título. As três festas. Isso. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Os três. Encontrar, deixa os irmãos encontrar para juntos nós meditar bem nela, nessa palavra. A palavra do Senhor. Encontraram? Amém. Todos se encontram, todos leiam juntos, para que cumpre a postura de soldados, né? Soldados marcham juntos. Não é, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Soldados marcham juntos. E um soldado não persegue o outro, são bem Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus, versículo 1. Eu não vou ler todo o texto para ganhar mais tempo no comentário. Mas no versículo 1 assim está escrito: guarda o mês de Abibe. Celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor tirou, o Senhor teu Deus, tirou-te da terra, tirou-te do Egito. Do Egito, a terra o Senhor tirou. Pode sentar que nós oramos. Vamos meditar na palavra de Deus. Você não sabe que agora, nessa época que estamos vivendo, fica bem mais fácil para nós compreender os efeitos bíblicos, não fica? Fica ou não? Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele veio sobre nós com permanência. Então nós estamos numa época muito rica, relacionada a servir a Deus com a plenitude de Deus, ou seja, aquilo que Ele nos preparou, nos revelou dentro da palavra e o significado. O mês de aqui para Moisés, já na ordem divina, estava já dando seguimento na palavra. E o mês de abril, a Bíblia é o mês de abril, quem sabe? É o primeiro mês do ano. Tem um calendário adulterado, chamado calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, que é um dos calendários mais novos. Parece que ele foi em 1800 alguma coisa, esse 80 aí. Não me lembro o comprimento. Mas ali criou aquele calendário para se opor contra Cristo. Só que a palavra, ela é a mesma. Lá no fundamento. Israel estava no Egito sem um calendário fixo. Porém, no dia que Israel saiu do Egito, Israel recebeu o benefício suficiente, porque naquela noite, naquele momento, eu já comentei essa palavra aqui, já preguei, creio que os irmãos até tem alguns que se lembram, que no dia 14 do mês de abril, à noite, então o Senhor da Glória exerceu o juízo aos egípcios através da 10ª praga. Só que Israel saiu do Egito debaixo das potentes mãos de Deus. E ficou conhecido aquela saída do Egito como o quê? O aniversário.
Só que toda a visão bíblica olha diretamente para Cristo, o Senhor da glória. Aquela Páscoa era celebrada com cordeiros, que sem idade incompleta, sem mancha nem ruga. Então, aqueles cordeiros simbolizavam quem? É bom nós estar bem convivente com a doutrina cristã, porque isso para nós é a saúde que começa por onde? Por onde começa a sã doutrina? Segundo a Bíblia nos ensina, a sã doutrina, ela inicia por dentro da nossa mente. A mente é a faculdade que nos instrui e olhando no sentido espiritual, Cristo Jesus, no centro do trabalhar de Deus. Assim por diante. De sorte que quando Israel saiu do Egito, Deus deu esse título a Moisés, dizendo, olha, celebrarás essa festa e ela será chamada... Ajude aí, porque é para todos nós. Ela será chamada... Aqui está escrito o quê? Páscoa. O significado da Páscoa. Não sei se todos sabem, porque a palavra de Deus, ela tem as suas revelações dentro dessa palavra, mas ela não deixa confuso. Ela traz a explicação. Por qual motivo que Deus entregou a Moisés esse título de Páscoa? A Bíblia mesmo dá a resposta. Deus falando em 12 de Êxodo, só citar, dizendo, olha bem, você, Moisés, com seus seguidores, decola cordeiros de um ano, sem mancha, sem ruga, e sem outro mês, invertido a não ser esse mês que eu estou dizendo, o mês de abril. Decola os cordeiros, acolhe o sangue, e passa na casa das portas, das habitações, das portas das casas dos filhos dos egípcios. E 6 horas da tarde, se entrar ninguém mais, saia de casa, porque eu irei já preparando o juízo através de qual a praga? A 10ª. Os egípcios tinham 3 deuses, o deus Nilo, guardião do Nilo, supostamente falando, mas não pode fazer nada quando o Nilo transformou em sangue, a água transformou em sangue. Os adivinhos, eles fizeram também que a água transformasse em sangue. Só que não puderam fazer que o sangue se transformasse em água. Deus está sempre por cima em tudo. É a nossa vitória. Aí Deus instruiu a Moisés. Esta noite eu farei juízo aos egípcios. E eu passarei a ferir todo... Olha, Deus guardou todo o filho mais novo, mais velho do Egito. Desde o mais idoso até o nascido hoje. Naquele dia, guardou tudo com vida para tocar na parte mais sensível dos egípcios, porque quando a mulher se engravidava, o primeiro filho era entregue aos deuses pagãos. Deus matou todos e o deus pagão não pode fazer nada. Está morto mesmo. Um não podia socorrer o outro. Era a praga da mortandade, dos animais. E assim por diante. Só que Deus disse a Israel, fique dentro dos seus lares. Coma a Páscoa como família hebraica. Mas se um estrangeiro entrasse na casa, fosse pedir algo emprestado e padece às 6 horas da tarde, ele ficaria lá dentro, não poderia sair, mas também não era ferido com pragas. Então a palavra Páscoa significa passagem das maldições para aqueles que são marcados com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Olha,
Às vezes a gente vê algumas reuniões da igreja. É tanto crente, acho que é falta de ensinamento, só pode. Porque é tanto crente suspeito de macumba, e é tanto crente dizendo que fez macumba e a macumba pegou no cristão. Isso é um absurdo. É uma blasfêmia contra Deus. É uma blasfêmia contra o sangue do Cordeiro, é verdade. Se o crente se tiver macumba, sabe, ele é um crente contendeiro. É problemático, é pecador. Não é nem cometer um pecado, é pecador. Então as pessoas falam, mas não explicam porque e também não tem fundamento bíblico. E a situação é grave. E muitos crentes fazem assim, ó. Cheio de macumba pegou ali, a maldição veio aqui. Não, a Páscoa significa as maldições por largo daqueles que são feridos, ou seja, são marcados com o sangue do Cordeiro. Então essa Páscoa, a visão plena dessa Páscoa está centrada em quem? Em Cristo. Por isso que hoje a maldição não atinge o cristão. Ele pode ficar doente de enfermidade física, mas a enfermidade por maldição ritual, ritualismo, alguém apanha o nome da pessoa, coloca em um determinado local, lá para o cemitério, outros rituais, o cristão, ele é atingido? Não. Tem muita dúvida? Deus é o verdadeiro amado. É bom analisar, irmãos, porque o que glorifica a Deus é o selo do sangue de Cristo em todos os aspectos da vida. Lê para nós um desse, irmã Valéria. Glória a Deus! Capítulo 5, Epístola aos Coríntios, versículo 7. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Então, essa Páscoa foi revelada por Deus ao ministério mosaico, e o Antigo Testamento é os olhos de Deus olhando para o quê? Para o Novo. São muitos tipos, Jesus mesmo encontrou? 5, verso 7. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alinhai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso. Lá era uma simbologia. No presente é a obra completa. Cristo mesmo. Lá os cordeiros simbolizavam Cristo. No Novo Testamento, Cristo é o cordeiro que tira a maldição do mundo. Glória a Deus, que crê na sua palavra. Tira a maldição é pecado. Pode louvar o Senhor. Muito lindo a boa palavra de Deus. E aquela Páscoa, com aquela finalidade, se tornou como um momento de a saída do povo de Israel do Egito, como aniversário. De ano em ano, aqui aparece já na sequência, já indo para a terra prometida, a advertência do Senhor a Moisés, o aviso do Senhor a Moisés, dizendo: olha, celebra a Páscoa. Quando? No mês de... Qual mês? Abril. O mês que Jesus nasceu. Agora, essa mudança de 25 de dezembro, talvez as pessoas não conheçam a história, mas a ceia é um culto, ele é muito apropriado para nos instruir na palavra. Para quem não sabe, 25 de dezembro foi no dia da inauguração da grande Babilônia do Apocalipse. E a Babilônia também de Daniel. Cerca de Daniel, a Babilônia, no tempo de Daniel, ela já foi inundada pelo mar no Golfo Pérsico. Mas a Babilônia Xerox, ela está presente. Então, no dia 25 de dezembro, Rômulo e Remo, os dois fundadores da igreja, quem conhece muito sabe bem, que foi inaugurado dia 25 de dezembro, uma inauguração da grande Babilônia, relatada no Apocalipse, que é a Xerox da Babilônia
do tempo do profeta Daniel e outros profetas mais. Então, a bula papal, que vai cada momento mudando as épocas e os tempos, classificou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Só para insultar e promover grandes blasfêmias contra Deus. Ele sabe que foi isso. Quem sabe o significado da palavra Roma? Roma significa amor invertido. O contrário. Por isso que a gente está sempre ensinando, irmão, não usa amuletos. Amuleto está ligado à feitiçaria e inveja também dos papas. O que é amuleto? O que é amuleto? A bênção foi até aqui e daqui passou para mim. Isso é amuleto, se usar assim. Para que serve essa toalha? Para secar mãos. Não se espiritualiza nada de objeto, porque é tudo bulas que vem de lá. É terrível a situação. Eu recebi a bênção. Então a mediação não é Cristo, a mediação é o objeto que transmite bênção. Isso é uma blasfêmia naturalizar ou espiritualizar aquilo que é natural. Veja, qualquer tipo de coisa, qualquer objeto. Então é ligação à feitiçaria. Aleluia, e a fé é pela fé. A fé é que ensina o pecado. Passo pela fé, é esta fé pagã. Por isso que a palavra diz amor invertido. É o contrário à palavra de Deus. Sabia disso? E muitos crentes estavam fazendo um comentário dentro da Bíblia mesmo, falando por qual motivo que as pessoas não oram o Salmo 90 e trocou pelo 91. Inversão do Espiritismo juntamente com Roma. Então eles invertem a Bíblia. Inverte o contrário. Olhe lá no texto do Salmo, você vai ver. Que o Salmo, a oração é 90 e não 91. Pode avaliar. Então, vem invertendo as coisas. Agora, para tirar a maldição, eles criaram muitos ritualismos. Faça isso para Deus te dar a vitória. Faça uma tarefa aí, marque uma tarefa de tantos dias de números fechados para que você vai ter uma vitória. Vem de lá também, porque Jesus no Novo Testamento, ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero acordo de misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por isso que a Páscoa significa isenção de maldição, os que são marcados com o sangue do Cordeiro. É importante a palavra. Eu estou sempre dando um testemunho rápido, mas objetivo. Agora recente, a outra semana, uma irmã me ligou dizendo, irmão, vem aqui fazer uma campanha de unção de 3 dias, porque a tribulação está muito grande. Mas às vezes a pessoa na simplicidade, ela coloca a agenda para Deus. Vamos fazer uma campanha para Deus fazer. Não é assim que se age, interpreta a Bíblia. Aí eu disse para ela, a tribulação está grande? Ela disse sim. Eu falei, irmã, vamos analisar melhor dentro da Bíblia. E se nós fizermos uma oração agora? E Deus resolve o problema agora, porque assim está o compromisso da sua palavra com o juramento. Se eu vou fazer uma campanha de unção, talvez uma vez por semana, vai dar praticamente 1 mês. Você está precisando agora. E foi orado na hora, fizemos a oração na hora, e Deus resolveu o problema na hora. Mas na área do sossego, é o desejo que a pessoa tem de receber a palavra do Senhor da glória. Agora nós vemos a necessidade aqui de sermos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então a palavra no Antigo Testamento, Páscoa significa o quê? Passagem. Por cima das maldições. Já leu? Lê para nós aí você mesmo, lá em Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. É bom que nós lemos a Bíblia, examinemos e cremos na Bíblia para crescermos em justiça. Êxodo capítulo 12. Versículos 12 e 13, 2 versículos só. Capítulo 12? Este, do livro de Êxodo. Palavra do Senhor. E eu passarei pela terra do
terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Isto, não houve nenhuma praga de mortandade. Na vida do cristão também não há essa história de maldição. Maldição não sai com oração. Maldição não sai com campanha. Maldição só sai com arrependimento. E a pessoa aceita Cristo, ele passa o sangue e elimina todas as maldições. E Deus disse a Moisés, o sangue está no versículo 7, passa o sangue nos umbrais das portas, e eu passarei na terra do Egito, e aonde houver sangue, eu passarei por longe. Vocês já leram na Bíblia que no Novo Testamento o diabo está ao nosso redor? Por quê? Aonde é o mais aproximado, mais perto? É o derredor ou arredor? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ao redor é mais próximo, está conosco. E ao derredor, como? Mais longe. Mais longe. Então, por isso que o apóstolo Pedro, na mesma visão da palavra, ele disse, olha, o diabo, vosso adversário, está mais longe. Eu não sei onde os irmãos encontram tanto motivo para expulsar demônios deles mesmos. Porque isso não é bíblico. O momento que estamos vivendo, os irmãos sabem que no momento que a pessoa aceita Cristo, ela é selada com o Espírito Santo na hora. Já tivemos esse comentário várias vezes. E ali habita o Espírito de Deus em ele, vem ajudando-nos a dar graças. As primeiras frases que usamos na oração é dar graças a Deus. Graça porque Ele nos salvou. Graça porque Ele nos isolou das maldições. Tanto nos 3 tipos de maldições: maldição causada pela lei, e maldição causada pelo ritualismo, e maldição causada através da origem do pecado. A aliança com o inferno e com a morte foi quebrada através do sangue do Cordeiro. E somente ele é uma maldição. É uma realidade nessa terra. Ele está compreendendo. Agora analise bem se é necessário nós examinar a Bíblia ou não. Sim. Quando Cristo estava já na onisciência da cruz, qual foi a festa que ele celebrou? Nós sempre pregamos na ceia, a última Páscoa, a festa da Páscoa. Naquela noite ele celebrou dois jantares. Naquela noite, jantares sagrados. No capítulo 26, versículo 19, na sequência 17 em diante de Mateus, diz a palavra que ele chama os discípulos e celebra a última a ceia, a Páscoa, que começou no Egito. Aí a Páscoa começou lá no Egito e o povo de lá do Egito é local baixo, Jerusalém é local alto. Então ele começou a Páscoa no Egito. E foi subindo para onde? Jerusalém. Não é assim que funciona? Aí Jesus, o Senhor da Glória, celebrou a última Páscoa e deu início à primeira Páscoa relacionada a ele mesmo. Pode avaliar no texto, estou mais comentando mais comentando que lendo. Então, a primeira ele encerrou a Páscoa, que iniciou aonde? No Egito. É Mateus 26, versículos principalmente 17 e 19 na sequência. Depois que ele encerrou, porque é isso que nós temos que ter cuidado, de não usar os ritualismos do Antigo Testamento, se não tiver uma experiência aqui dentro da palavra, para pensar que estamos indo para frente, estamos indo para trás. Olha, analise bem.
Depois que ele terminou a Páscoa no Egito. Não é assim que nós temos a estrutura na palavra? Deus iniciou em nós uma boa obra? Sim ou não? Sim. Fale claro, porque iniciou mesmo. Sim. E ele terminará? Sim ou não? Sim. Aleluia! Então é alegria. Ele termina a boa obra. Terminar quer dizer, esse povo será redimido da servidão. Quando encontrarmos com a igreja, com Cristo, no processo do arrebatamento. Começa bem e termina excelente. Exatamente. A Páscoa. Aí ele deu início na Páscoa. E essa Páscoa hoje é a memória, que é o único texto na Bíblia que leva nós a olhar para trás, lembrar, olhando para trás, é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, e nos isolou da maldição da perdição, nos trouxe uma segurança plena. Mas ele celebrou a Páscoa mediante as Escrituras. Por isso você tem que examinar a palavra. Glória a Deus. Quantas festas tem aqui? Tem a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Todas essas festas, Jesus se manifestou, se relacionando ele mesmo. A Páscoa era celebrada, como já foi dito, mas o dízimo só seria ser entregue quando? Porque ela recebe, ela representa, não sabe não? A palavra Páscoa já foi dito, mas a palavra Pentecoste, ela significa festa dos 50. Glória a Deus. Está aqui em Deuteronômio 16, 9. Vamos Deus, ver. Senhor poderoso. Por isso que nós temos que analisar. E por que festa dos 50? Porque depois que comia a Páscoa, representando o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, nos dias atuais, a gente dizima porque é abençoado. Glória a Deus! Glória a Deus. Representar pode ser a qualquer momento, mas o ponto ético está na bênção de Deus. Não tem mais devorador, não tem mais destruidor, nem migrador. Agora é a integridade da bênção. Por quê? Sobre nós repousa o ministério de Cristo como a nossa Páscoa. Glória a Deus! A nossa Páscoa, a nossa maldade, por isso, agora as boas obras não expulsam mais nada, só testemunha da graça. É lindo a palavra de Deus. E no dia da festa dos tabernáculos, o que aconteceu em João 6, 36, 37? Eram 7 dias que o povo saía dos seus confortos, dos seus lares, e ia habitar em cabanas por 10 dias, representando a escravidão lá do Egito. Mas no 7º dia haveria festa dos tabernáculos, volta para os seus confortos novamente. Naquele dia, qual foi a expressão de Jesus? Vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Aos que tinham chegado de onde? Do deserto. Se nós olharmos no sentido geral, o mundo é um deserto, espiritualmente falando. E o Senhor está referindo: quem tem sede, Glória a Deus. beba. Quem quer em mim, como diz as Escrituras, rios De águas. Cristo. E na conclusão desta palavra, Oh, glória! Jesus nasceu segundo as Escrituras, exerceu seu trabalho segundo as Escrituras, por isso que a gente tem que ter cuidado de não adulterar as Escrituras. Verdade. Eu conheço uma seita que é uma seita adulterina. Ela adultera as Escrituras. Sabe, coloca Jesus, Deus, como Deus minúsculo. Coloca Jesus como criatura e não como verdadeiro Deus. São vários adultérios que eles colocam na Bíblia Sagrada para reprovar Jesus. Mas ele fez tudo segundo a palavra. No dia dos festas dos tabernáculos, ele clamou: quem tem sede,
Verdade. E se quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão sobre ele. Então ele morreu na época da Páscoa. Quantos dias faltava para o Pentecostes? Não sabe não. O Pentecostes, aqui no livro de Deuteronômio, já mesmo encerrando, que é importante saber, faltar a palavra Pentecostes significa festa dos 50. Porque a palavra Pente significa 5. E Costes significa 50. No sentido original da palavra. A palavra original. Então, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Quando ele subiu, faltava quantos dias para o Pentecostes? 10. É bom que nós examinemos bem a palavra, para que não caduquemos cedo e nem tarde. João, com cerca de 94 anos para 96 anos, se tornou-se um autêntico escritor do Apocalipse. Daniel, mesmo com mais de 80 anos, 85. Paulo, Pedro, os demais morreram há cerca mais ou menos de 100 a mais de 100 anos. Mas a mente não paralisou-se. Ela se tornou uma mente plenamente cristã, porque no momento que você vai falecer, ou se é uma morte muito rápida, mas você tem para quem entregar o Espírito. Para quem? Devemos entregar o Espírito para que o nosso Espírito, para quem? Se esteve apedrejado, disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou morrendo, orando pelos meus apedrejadores. Isso é o lindo, é a plenitude de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele partiu para a glória, faltava 10 dias para o Pentecostes. Exatamente. Então, no livro de Atos, mesmo capítulo 1, verso 3, Atos capítulo 1, verso 10. Depois foi aonde ele disse, versículo 8 e 10, aonde subiu, deu a ordem e subiu para a glória. Mas ali as pessoas ficaram unanimemente. Sabe o que é orar unânime? Quem conhece a oração unânime? É a única oração que Deus ouve. A única oração que Deus ouve é a oração biblicamente falando. A única oração que Deus ouve é a oração unânime. Todos oramos com o coração puro diante de Deus. Se orar com o coração fora do contexto bíblico, ou com raiva, ou com ira no coração, ela não é uma oração unânime, é uma oração clandestina e não funciona. E a Bíblia diz no resumo que eles estavam orando unanimemente, crescidos para dentro da reunião da igreja, do tabernáculo, com espírito unânime, todos orando com o mesmo sentido. De repente veio o selo do Espírito no dia de Pentecostes. Aí Jesus marcou as 3 festas. Primeiro, ele como cordeiro estava morto. Segundo, ele como o abençoador, ele disse: quem, na festa dos tabernáculos, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E no dia de Pentecostes, ele liberou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio para nós uma vez por todas. Amém. Essa palavra a gente aprender com as Escrituras. E nós também somos tão bem beneficiados. Compreenderam? Agora na Páscoa, agora vem o coração limpo, vem a lei do perdão. A lei do perdão. Na Páscoa, se alguém tivesse preparado e fosse acometido pelo mau humor, eu não vou comer a Páscoa porque eles não sentiram comer. Essa pessoa era morta. Era exterminada, sofria pena de morte. Porque Deus quer ajudar a pessoa e a pessoa rejeita. Por isso que na ceia, quando a pessoa não toma ceia,
biblicamente falando, a menos que ela cometeu um pecado de terceiro grau. Quem sabe o que é pecado de terceiro grau? Já ouvi dizer que todo pecado é igual. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Existe o pecado de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Sabia não? Não. Então é preciso que tenhamos a informação de acordo com a palavra de Deus. O pecado de primeiro grau ele é eliminado na hora, chama pecado involuntário. É o pecado que você não queria passar pelo processo de um pensamento, mas passou. Mas imediatamente vem o arrependimento. Então eliminou o pecado e continuaremos santificados na palavra. O pecado de segundo grau é mais uma investida que a pessoa recebe como mal e já planeja a realizar aquele mal. É o pecado de segundo grau. Exatamente. É a segunda concupiscência causada pela carne. A primeira pelos olhos, a segunda pela carne e a terceira pela soberba da vida. É aonde entra o escândalo público sobre coisas que sucedem, famílias destruídas, coisas mais, até roubos, assim por diante. Então a pessoa foi acometida pelo pecado de terceiro, chamado soberba da vida. É através desse pecado que nós iremos fazer julgamento no tempo certo. Iremos ou não? Iremos ou não, irmão? A Bíblia diz que assim, nós temos que, Deus dá na oração. O que é que nós temos que pedir mais a Deus em oração? Segundo a Bíblia, mais sabedoria. É o mais que precisamos pedir. Sabedoria para que possamos demonstrar o fruto do Espírito em nós, mansidão, bondade, longanimidade, assim se vai. Mas tudo é a sustentação da sabedoria e o amor, como duas irmãs legítimas e gêmeas. Sabedoria.